Ano em que a Unicamp apresentou um estudo realizado pelo Instituto de Geociências falando sobre o fenômeno que cada vez mais vem sendo discutido pelos gestores públicos, pela sociedade em geral, que é a ilha de calor. Como é que foi feito esse estudo? Uma distância entre dois pontos, 3,7 quilômetros, cidade de Indaiatuba. Entre esses dois pontos, há uma diferença de 6,7 graus no mesmo município, numa mesma região, com uma realidade muito parecida. O fenômeno da ilha de calor urbana, uma área de temperaturas mais altas quando comparada com áreas rurais, ocorreu com maior intensidade no inverno, estação mais seca do ano na região. A gente vê muitos projetos sendo realizados no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, com a discussão do paisagismo dentro das áreas urbanas para tentar amenizar um pouco esse calor em função também do tanto de asfalto, cimento, tudo que vem absorvendo as altas temperaturas cada vez mais comuns no planeta. Para a gente entender um pouco mais sobre o fenômeno, sobre o paisagismo, sobre a cultura de se ter também um espaço verde dentro da nossa casa, para quem sabe já melhorar um pouco esse ambiente em volta, o Manhã Bandeirantes conversa hoje com a Thalita Wittak, que é bióloga, paisagista e naturopata, nossa convidada presente aqui nos nossos estúdios no Manhã Bandeirantes. Thalita, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. O caminho é mais ou menos esse? Deixar um pouco mais verde uma cidade cinza como Campinas? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Sim, plantar. Parece simples, mas a resposta é essa. A resposta é plantar. O que a gente precisa fazer é plantar e plantar certo. Fazer boas escolhas. A gente tem que sempre lembrar de que planta, árvore em si, quando a gente está falando sobre formação de bosque, subbosque, até para diminuir essas temperaturas das cidades, o que a gente quer são árvores que cresçam bem, saudáveis, copadas. Quando você menciona sobre as diferenças de temperatura, a gente tem áreas impermeáveis nas cidades, né? A gente tem o asfalto, a calçada, muitas vezes casas com poucos recuos para receber as chuvas ou até para plantio de mudas maiores. Então a gente começa a ter uma cidade impermeável, impermeabilizada e que muitas vezes devolve esse calor. Então o asfalto, ele não só impermeabiliza, impede a drenagem da água, o bom uso da água. A gente joga muita água fora, isso é bom também ser dito, né? A gente não tem recurso para receber, não fizemos uma cidade planejada para usar a água que a gente recebe gratuitamente das chuvas. Então existe uma carência de hidratação do solo. Quando a gente fala sobre esse asfalto ainda voltar esse calor que ele absorveu pela cor, pelo material e pela impermeabilidade ali, a gente está jogando ainda um calor de volta. Então, a gente não consegue plantar nas cidades, a gente não consegue formar árvores com copa e a gente tem esse calor do asfalto. Então, o que a gente tem que imaginar e pensar e começar a tornar isso de uma forma consciente e natural é de que a árvore é um equipamento urbano que deve ser usado. Árvore e plantas em geral, elas são bombas d'água. É uma analogia que eu faço que é de fácil compreensão. As plantas todas, elas recebem água e nutrientes, obviamente, para o desenvolvimento delas, mas elas captam a água pelas raízes, passa pelo corpo delas e elas evaporam essa água. Por isso que quando a gente entra numa mata, é tão úmido, é tão denso, a gente sua, a gente se molha muitas vezes. Porque essa planta, ela está jogando água para o ambiente. Então, esse recurso, se a gente pensar tecnicamente, sem lembrar que é um indivíduo que merece todos os cuidados, respeito e boa formação, ele é um equipamento público que deve ser usado cada vez mais. Então, para que a gente tenha umidade, para que a gente tenha diminuição do calor, a gente precisa cada vez mais fazer bosque, subbosque, agrofloresta. Se a gente ainda puder, com essas espécies escolhidas, trazer a nutrição para os pássaros, para os polinizadores. E a gente tem que pensar que esse organismo vivo, o paisagismo, a natureza, a jardinagem, é um organismo vivo completamente integrado. A gente tem as árvores, a gente tem os arbustos, as forrações, esse macro
organismo, ele está diretamente conectado aos outros animais, por exemplo. Então, a gente tem uma conexão importante de fauna e de flora, que formam um conjunto necessário. Se a gente pensar que muitos passarinhos, eles captam as sementes das árvores e disseminam essas sementes, que tipo de árvore ainda a gente está colocando para serem ainda disseminadas? Então, para a gente formar massas de refresco das cidades, deixar de ser massas de calor e a gente transformar em massas de refresco, de alento na cidade quente, a gente ainda tem que ter responsabilidade na disseminação dessas espécies para que a gente continue formando isso de uma maneira natural. Imagina que se a gente formar um pequeno jardim, esse jardim tiver corretamente escolhidas as espécies e as árvores e os passarinhos disseminarem essas sementes. A gente está multiplicando este conjunto muito bem formado para mais áreas. Mas a gente vem de uma cidade que foi projetada sem esse entendimento. A gente, né, tem que avaliar também o nosso crescimento, que foi muito grande ao longo dos anos, e a gente agora está tendo dados como esse da pesquisa, que mostra que a gente teve alguns erros, né, como a parte urbanística ou a parte das escolhas da vegetação, mas eu entendo que agora a gente tem que começar a recriar esse espaço e transformar os jardins que a gente tem em um jardim, inclusive, sustentável. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a Thalita Wittak, bióloga, paisagista e naturopata, nossa convidada na edição de hoje. Bom dia, Thalita. Você acha que uma maneira de reparar, então, esses erros é trazer plantas realmente nativas? Porque a gente sabe que hoje, principalmente na nossa cidade, a gente não tem essas plantas nativas. Como seria reparar esses erros? As plantas nativas, elas têm um benefício não só emblemático ou só de uma bandeira que se levanta pelos outros desejos humanos, mas as plantas nativas, elas são aptas a viverem no nosso ambiente. Então, a gente está falando aqui do nosso bioma, a gente pode falar de outros tantos biomas. Escolher plantas nativas é garantir o sucesso delas, como eu mencionei na história. Se a gente coloca plantas nativas nessas massas, nesse desenho novo de paisagem, primeiro que a planta nativa, ela tem um crescimento natural para aquele bioma, ela não sofre, ela se desenvolve plenamente, ela demanda menos manutenção, menos adubo, menos condução no formato dela. Principalmente se for feito um trabalho de formação de bosque em que haja, eu faço muito isso nos projetos, que a gente una a vegetação na sua formação estrutural arquitetônica. Existem árvores mais colunares, mais altas, existem árvores mais baixas, mais copadas, com copas mais densas. Quando a gente consegue fazer a comunhão da escolha dessa vegetação em distanciamento correto, entendendo inclusive o tamanho que essa copa vai ficar, a gente consegue construir esse ambiente de uma forma natural. Então, as nativas, elas vão se desenvolver bem escolhidas e bem locadas. Elas vão conseguir formar esse cobertor, né? Esse cobertor, esse domo sobre a terra e sobre o asfalto. Em muitos lugares é feito também esse tipo de análise do que essa copa que sobrepõe o asfalto consegue diminuir de temperatura. E as plantas nativas, elas vão cobrar menos manejo. Então, se a gente também está entrando numa escassez de mão de obra, de condução desse trabalho, de sol, de calor, de chuva, né? É um trabalho árduo, o trabalho da jardinagem. E se a gente ainda, sobretudo, infelizmente, ainda não tem a formação educacional para esse tipo de manejo, que tem em outros países, e a gente tem o interesse de trazer isso para cá também, para formar jardineiros, para formar pessoas aptas a entender esse ambiente, a gente vai ter dificuldade ao longo do tempo com escolhas ruins. A espécie nativa se vira sozinha. Ela bem colocada, bem locada, ela vai se formar como a gente deseja. Porém, em algumas áreas, a gente tem algumas áreas em Campinas que são áreas nuas. A gente vê capim, né, que demanda poda, inclusive, demanda uso de equipamento que queima combustível fóssil. Portanto, começa a ser absolutamente questionável. Áreas com capim, que demandam alta manutenção, que não produzem essas ilhas de alento nas cidades e de manutenção da umidade, e ainda queima combustível fóssil a cada 20, 30 dias, porque precisa manejar essas áreas.
Então, essas áreas nuas, ao meu ver, elas deveriam receber um projeto que fosse composto por este conjunto de trabalho, de árvores, arbustos. A gente tem algumas forrações que fixam, inclusive, o nitrogênio do ar no solo. Então, a gente consegue uma nutrição desse solo de uma maneira absolutamente natural, de facílimo manejo. O exemplo é a grama amendoim. Muita gente conhece ela, uma planta forrageira que dá uma florzinha amarela. Se a gente fizer bosques simples de árvores e palmeiras e que a gente plante amendoim embaixo, a gente tem um grande sucesso para o futuro. Agora, outras áreas em que já existe um paisagismo questionável ou uma arborização questionável, a gente tem que levantar a bandeira de talvez comprar uma polêmica de tirar as espécies que não estão sendo manejadas corretamente ou que realmente estão causando algum problema na cidade e substituir essas espécies por plantas nativas. E aí o outro questionamento é: que tamanho nós colocaremos essa vegetação? Importante a gente saber que essas árvores, elas, mesmo que exóticas, né, que não são nativas, elas promovem uma umidade naquele local. Elas têm o benefício de fazer sombra, de melhorar a temperatura local, e retirá-las e colocar uma muda bebê é questionável, a meu ver. Porque até a gente formar essa árvore bebê, a gente perdeu muito do caminho e a gente vai depender de tudo aquilo que a gente falou. De manejo adequado, de adubação, de formação da espécie. Então, se vamos retirar uma árvore que está produzindo o que a gente quer como um equipamento urbano, vai do entendimento de que se vamos tirar árvores exóticas para o futuro, a gente tem que repor plantas grandes para que a gente tenha o benefício das que estão atualmente existindo. Isso sem contar o fato de que vai depender de um governo de plantão com uma política de plantão, porque é preciso pensar a longo prazo para ter uma troca como essa, e pode ser que um novo grupo político tenha uma outra visão e interrompa todo um processo como esse. Então, tudo é muito complexo para lidar com uma cidade como Campinas. Uma das grandes discussões foi a partir do momento das quedas de árvores recentes em Campinas, que resultaram em mortes na Lagoa do Taquaral, no Bosque dos Jequitibás. Mas o que a prefeitura afirma que está fazendo hoje é uma espécie de censo, analisando as árvores que estão doentes para que essas sejam retiradas. Você já entende que já é algum passo? Já é um caminho? Já é algum passo, já é algo positivo, sem dúvida, de ser revisto, porém, este é o entendimento. Se essas árvores que estão doentes ou que estão causando ou causarão algum impacto na população ou na cidade, sob qualquer aspecto, em chuvas, ventanias e tempestades que estão para vir, o que será reposto ali? Que indivíduo, que tamanho? Que DAP? DAP é a espessura, né? A largura do tronco, diâmetro na altura do peito, quer dizer DAP. E a altura dessa árvore. Então, eu questiono, eu entendo a base de se retirar uma planta neste conjunto, mas questiono qual é o indivíduo que será plantado ali, em seu porte, para que ela realmente se forme e rapidamente um equipamento urbano para o que a gente precisa. A gente precisa de massa de planta, a gente precisa plantar o tempo todo e corretamente. Eu já mencionei isso em alguns momentos, a beleza das floradas dos ipês que nós vemos na cidade, que florescem agora no inverno, o ipê rosa, agora vem o ipê amarelo, o ipê branco, enfim, a gente vai ter uma bela cor na cidade. Essas espécies foram plantadas há 30, 40 anos atrás. Se foi por acerto ou por objetivo realmente da pessoa conhecer a vegetação, a gente está se beneficiando de boas escolhas. Algumas ruins, obviamente, é natural no desenvolvimento de uma cidade jovem, né, de uma sociedade jovem como nós. Mas agora, quando você menciona sobre essas alterações de governo, de objetivos e de investimentos, nós somos uma sociedade hoje muito bem pautada em dados. Você abriu esse nosso diálogo com um estudo feito. Nós somos uma sociedade que tem acesso à informação, a estudos, a dados. Nós somos uma massa crítica hoje com dados e que depende de si mesmo, de buscar os dados, de estudar e de entender. Então, eu sempre acredito que, independente de quem está liderando uma sociedade, que muitas vezes, inclusive, não é uma unanimidade, somos nós como cidadãos, como pessoas conscientes, entendendo essa demanda e sentindo, porque todos nós saímos à rua, sentimos que está quente, ou sentimos que está feio, maltratado, que a gente cobre essa conduta reta.
independente dos objetivos individuais ou partidários, porque é para a sociedade, é para todo mundo. E se a pessoa vai plantar ipê amarelo, ipê rosa ou pau-brasil, o resultado deste plantio será para todos indiscutivelmente. E para o futuro. Como eu mencionei, a gente plantar espécies nativas e os pássaros disseminarem, nós estamos disseminando o correto. Diferente da gente plantar uma massa de eucalipto. Então, este é o ponto da ponderação. Thalita, e quando a gente fala em jardim sustentável, cada um faz a sua parte, como fazer isso, sendo que a maioria da população, muita gente mora em apartamentos, casas muito pequenas? De alguma maneira a gente consegue ajudar mesmo em pequenos espaços? A gente consegue, e quando a gente fala sobre jardim sustentável, é que ele se sustente, pelo próprio princípio da palavra. Sustentável ou sustentabilidade vem de sustentare, do latim, que é cuidar, conservar e apoiar. Então, quando a gente entende que o que a gente está fazendo é apoiar o ambiente, qualquer jardim bem plantado, com boas escolhas, a gente consegue ter esse sucesso, que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Então, para quem tem pequenos espaços, estude, busque plantas que têm um pequeno porte para o seu espaço. E saiba que você plantando pequeno, no seu jardim, no seu quintal, você é responsável pela disseminação daquelas espécies. Então, mesmo que você plante uma muda pequena, saiba que haverá um polinizador ali, se ela for nativa, obviamente, se o seu ambiente estiver com um bom acesso a esses animais, você vai ser responsável pela disseminação. E essas plantas e esse jardim, pequeno, médio ou grande, ele vai gerar menos manutenção, menos demanda de água, como a gente mencionou no início. Se a gente já tem uma escassez de condução de água e a gente está vendo chover muitas vezes em alguns momentos do ano, e cada ano é diferente, eu sei, mas a gente já tem um volume reduzido de água, você precisa da água da cidade para regar esse jardim. Então, espécies bem escolhidas, inclusive, vão crescer muito bem e vão demandar menos água, manutenção, uso de defensivos agrícolas, desequilíbrio no ambiente, no solo. Então, a gente consegue um trabalho muito interessante em todos os tamanhos e entendendo que esse jardim sustentável hoje é o que todas as cidades devem fazer. É o que está acontecendo no mundo todo. A gente está vendo vários trabalhos sendo feitos na Europa, inclusive em Portugal, tem áreas interessantíssimas que agora eles estão trabalhando em jardins de rooftop, de coberturas. Por quê? Porque todos os lugares devem ser usados para que a gente consiga melhorar a qualidade do ar, melhorar a umidade das cidades. Então, todo lugar é lugar. Hoje não há desculpa. Precisa entender a tecnologia, ter um profissional capacitado para isso, se não tiver acesso, enfim, que busque a informação na internet hoje, que está na palma da mão de todo mundo. Nós estamos conversando com a Thalita Wittak, bióloga, paisagista, naturopata, nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Na pandemia, nós vimos muita gente se interessar por paisagismo, por ter um espaço, uma plantinha em casa que seja, cuidar de um vaso. E isso se reproduz em números também. Um estudo do Sebrae mostra que nos últimos 5 anos houve um aumento de quase 31% no interesse por jardinagem e projetos paisagísticos. Isso está passando agora que a gente voltou ao antigo normal, digamos assim, ou o brasileiro de alguma forma começa a se interessar mais por esse assunto depois de, na marra, ter que ficar em casa mais tempo do que estava previsto? Essa é uma pergunta deliciosa de responder, porque a gente viu a evolução dessa sensação exata como você mencionou. No começo foi um travamento, acho que de todo mundo. Quando todo mundo abriu a porta do quintal, percebeu tudo que queria fazer ali. Então, assim, foi uma dinâmica muito interessante ver como o cliente chegava para nós. Thalita, eu sempre quis fazer um espaço aqui para fazer uma meditação. Nossa, eu queria tanto um pergolado aqui, tentar cultivar uva. Eu não sei, minha família cultivava uva. Então, assim, os desejos pelos ambientes externos eram absurdamente, os pedidos eram para todos os tamanhos. E, sobretudo, vinha a parte emocional, de entender que o jardim ele causa um bem-estar e uma memória indiscutível em todas as pessoas. Até se eu fizer um exercício com quem está nos ouvindo agora, que volte para uma experiência de natureza, eu devo te dizer que talvez tenham pessoas sorrindo, porque elas vivem momentos interessantes
E de profundo amor por aquele momento. Era uma avó que tinha uma planta que gostava, um sítio que ia. Isso foi muito verdade. A gente trabalhou muito com esses paisagismos de casa. Ao mesmo tempo, a gente viu a evolução da mobilidade, né? Quando a gente voltou a ter a mobilidade que a gente tem hoje, viajar, se deslocar até dentro da própria cidade, visitando restaurantes ou shoppings, enfim, a gente começou a ver que a gente voltou, infelizmente, ao desejo de que é um jardim que não me dá manutenção, é um jardim que eu não preciso disso, não é mais um 100%, né? Vou dizer que eu tenho vários clientes que gostam disso, que querem isso e que ainda remetem a esse momento, porém a maioria eu brinco que já se gelou novamente. Então, eu sempre acho que tudo na vida traz um momento bom, traz uma reflexão boa pra gente. Mas, de fato, esse choque da pandemia, ele foi muito importante para muitas pessoas que entenderam o que elas queriam daquele espaço e puderam vivenciar isso. Porque existe um ponto importante quando a gente fala sobre bem-estar no jardim. O jardim, ele causa um bem-estar físico no ser humano. Então, você fazer um aterramento no gramado ou na areia por 20 minutos, isso já tem estudos comprovando. Diminui a sua pressão arterial, organiza os batimentos cardíacos, diminui o grau de ansiedade mental. Existe algo que eu tenho estudado bastante, é sobre o tempo de floresta. Tempo de floresta já é um remédio indicado para pessoas. Pessoas em depressão, pessoas que estão passando por algum choque ou que estão passando por algum momento turbulento na vida. Pode-se e deve-se seguir um protocolo médico, mas o tempo de natureza já é indicado. Então, em muitos projetos que eu tenho feito, eu tenho analisado, a naturopatia me deu isso, é muito, muito feliz saber que toda a minha formação, a biologia, o paisagismo, ser uma sitiante, morar no sítio, produzir minhas mudas, plantar jardins, acompanhar o desenvolvimento das paisagens, me levou a estudar a naturopatia, que é o estudo da medicina ancestral, de como a gente vivia quando a gente estava imerso na natureza. Então, era um cuidado com ervas, era um óleo essencial, era um aterramento, era tomar sol nos momentos corretos. Então, esse conjunto hoje me faz, de todos os meus estudos e dos meus anos de trabalho, me faz colocar isso em projetos. Então, tem muitos lugares em que eu digo para os meus clientes, para os meus amigos também, usem esse espaço para tomar um sol, para fazer um aterramento, para curtir um plantio de alguma muda, de alguma semente que você venha a colher e se interessar por ela, ou brincar com uma criança. A minha filha veio com o feijão da escola e a gente disse para ela, que lindo, conseguimos as folhinhas, agora a gente vai colher feijão. Ela disse, não, mas a experiência na escola acabou agora. Eu digo, não, é agora que ela vai começar. E nós cultivamos o feijão, e nós colhemos o feijão, e mandamos para a escola o feijão que foi colhido daquele feijão da escola. Então, conseguir fazer esse tipo de experiência em casa, com crianças, e receber esse bem-estar é gratuito. Então, as cidades hoje, com pessoas que, infelizmente, a gente também está vendo muito dados de pessoas com depressão, com saúde mental desequilibrada, né? A gente tem uma saúde mental natural, humana, mas desequilibrada. Se a gente tiver espaços em casa, privado, ou espaços públicos que recebam essas pessoas para este tipo de vivência, a gente vai começar a construir um ambiente melhor, um paisagismo melhor, uma jardinagem melhor e uma sociedade melhor. Estudos já mostram, inclusive, que lugares em que são bem arborizados, frescos, belos paisagisticamente, há uma retração da violência, em todos os sentidos. A violência gratuita de um assalto, de um roubo, assim como a violência entre as pessoas, entre a sociedade que vive naqueles bairros. Então, a natureza tem este poder. E muito bem usada, muito bem colocada em qualquer tipo de ambiente, como a gente mencionou, pode ser num vaso na sua varanda do apartamento, você vai receber o benefício de cultivar. E não tem nada mais nobre e ao mesmo tempo distante da nossa sociedade do que o nosso despreparo para fazer comida. Então, na pandemia, havia inclusive esse tipo de questionamento. Se fechar o supermercado, o que eu faço?
porque as pessoas, elas infelizmente perdem manjericão na cozinha, aquele manjericão que a gente compra no supermercado, porque a gente está desconectado desse trabalho. Mas nós viemos de uma agricultura, nós formamos sociedade a partir do estabelecimento dos nômades em áreas através do plantio e da colheita. Então imagina a distância que a gente está nesse processo e o quão importante é a gente começar a resgatar isso. Eu penso que, de novo, independente de quem está liderando a sociedade, nós temos o dever de fazer essa reflexão e buscarmos isso, tanto como votantes, como pessoas que decidem o caminho de uma sociedade, ou pelo menos indicam o caminho que desejam, mas que a gente faça isso em todos os tamanhos e em todos os momentos que a gente puder. E que viva isso. Porque eu tenho certeza que quem viver vai sentir. Agradecendo as participações aqui dos nossos ouvintes, o Isael Venâncio, lembrando que, além do plantio de árvores, a prefeitura também precisa cuidar dos gramados, da limpeza urbana e de todo um paisagismo da cidade. A participação do Luiz, final do telefone 7026, dizendo que na pandemia ele aderiu também aos seus vasinhos e isso fez toda a diferença para ele. E agradecendo aqui a mensagem da Silvia Jonas, que escreve: Thalita, que delícia reconhecer sua voz na rádio. Que coincidência. Domingo, renomei a minha horta. Você só reforçou a minha alegria. Silvia Jonas também aqui agradecendo a sua participação. E quem agradece somos nós, claro, pela sua participação, pelo assunto que é tão importante e de uma forma tão simples que a gente consiga também entender aqui nessa manhã de quarta-feira. Nós conversamos com a Thalita Vitac, bióloga, paisagista e naturopata no nosso Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia para você e obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, foi um prazer.